Meu mano, primeiro anime da próxima temporada, e eu tenho que falar uma coisa, isso aqui me pegou de surpresa. Essa história começou bem boazinha até, mas o final, meu amigo, foi de explodir a mente. E se você quiser uma parte 2 já sabe, né? Já comenta aí embaixo. E é claro, né? Muito obrigado pelos 9 mil inscritos, mano, quase 10, tamo indo. Muito obrigado aí pra todo mundo que tá acompanhando, tamo junto. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Tudo começa com uma equipe de agentes espaciais detectando uma distorção no espaço. O líder da galera já manda todo mundo mirar os canhões nas coordenadas e atirar assim que a nave inimiga aparecer, mas antes que pudessem reagir, uma luz vermelha invade o local e de lá sai um cavaleiro móvel, deixando todo mundo de boca aberta. Um dos agentes reconhece o cara na hora, é o Conde Saqueador, equipado com a sua armadura titã negro. Vendo que ele tá sozinho, os agentes decidem meter bala, mas antes que eles consigam sequer acertar um tiro, o Liam simplesmente acaba com todos eles e depois ainda solta aquela provocaçãozinha de amigos, dizendo que pelo menos eles poderiam deixar as coisas um pouco mais divertidas, porque do jeito que tava, eles só serviam para serem suas presas. E do nada, a sua assistente, uma garota chamada Meg, entra em contato, preocupada com a treta, mas o nosso prota tranquilão responde que tudo saiu exatamente como ele planejou. Desde o começo, ele já tinha se teleportado para a posição ideal, pegando os inimigos de surpresa, tudo graças aos cálculos certeiros da Meg. E ao ouvir isso, ela fica até meio sem jeito, mas tá na cara dela que ela curtiu o reconhecimento do mestre pelas habilidades dela. Nisso, nosso prota Liam joga todo o resto da responsabilidade para Meg e manda ela mostrar do que é capaz. E sem perder tempo, a Meg já começa a coordenar o ataque das naves e manda a Cristiana direto pro combate. Só que quando ela chega atrasada, o nosso prota não perdoa e dá aquela bronca básica. A Cristina, por sua vez, promete compensar o vacilo detonando geral. Nisso, Liam, meio que na provocação, diz que se ela continuar enrolando, ele mesmo vai dar conta de tudo sozinho. Com isso, a Cristiana parte para cima dos inimigos cheia de orgulho, jurando que vai lutar ao lado dele. E enquanto rola essa treta, a Meg percebe a informação que as naves inimigas estão no alcance dos canhões, e sem perder tempo, ela dá a ordem para disparar, e os inimigos vão pro espaço, literalmente. No meio disso tudo, o nosso prota recebe uma ligação da Nias, que quer saber o que ele tá achando da nave de guerra da 7ª fábrica de armas. O nosso prota com pressa tenta adiar o papo, já que tá no meio de uma luta, mas Nias não larga o osso. Ela insiste dizendo que precisa de um feedback para encomendar mais 100 ou mais 200 naves iguais, e percebendo que ela não vai desistir tão fácil, o Liam manda Meg fechar o negócio com Nias rapidinho e volta pro combate. De volta à ação, ele humilha os inimigos enquanto os destrói, chamando todo mundo de fraco e impotente. No meio desse discurso cheio de raiva, o nosso Liam acaba revelando as suas verdadeiras motivações. Ele busca vingança por causa da sua vida passada, que segundo ele foi uma vergonha total. Aí rola um flashback de uma noite em que ele voltou pra casa e foi recebido pela sua esposa Mika. Depois de trocarem algumas palavras, ele descobre que a filha Kanami estava doida pra ter um cachorro, e mesmo sem muita grana sobrando, o nosso prota decide aproveitar a folga para levar a sua pequena até uma loja de pets. E ao ver o Liam tão animado com os animais, a Mika comenta que não esperava que ele também tivesse interessado em comprar um cachorro. O Liam, meio nostálgico, conta que há tempos ele teve um cachorro na família que ele amava demais, e desde que o bichinho faleceu, o Liam não consegue parar de pensar nele. No dia seguinte, a rotina puxada de trabalho volta com tudo, e o nosso prota acaba se desentendendo com o líder do setor. O chefe tem um ataque de pelanca, culpando o nosso prota por algo que ele nem fez, e quando o expediente finalmente termina, o Liam pega o metrô de volta para casa, refletindo sobre como o ambiente de trabalho é tóxico, e os outros subordinados sempre levam o crédito pelo que ele faz, e ainda ele leva a culpa pelos erros que nem são dele. Mas ao chegar em casa e ao ver a sua família, todo aquele peso parece sumir. Nisso, o nosso prota já recupera aquele ânimo e promete dar o seu melhor no trabalho, só para garantir que a sua família continue feliz e bem. Outro dia, enquanto caminha para o trabalho, o Liam recebe uma mensagem do amigo falando sobre o lançamento de um jogo. Eles trocam uma ideia rápida e depois o nosso prota guarda seu celular e segue andando, até que de repente ele dá de cara com uma cena muito estranha. A sua esposa estava em um lugar super aleatório para aquele horário. Ela deveria estar levando Kanami para aula no clube esportivo, mas para piorar, ela estava acompanhada de um cara que Liam nunca viu na vida, e mesmo desconfiado, ele segue pro trabalho. Nisso, quando ele volta para casa, o Liam até tenta falar com Mika sobre o que viu, mas acaba deixando pra lá. Ele decide confiar nela e se convence de que deve ter se confundido. Só que no dia seguinte, enquanto ele volta pro trabalho, ele vê Mika e Kanami com
outro cara. E aí vem o choque. A Kaname chama o sujeito de papai, deixando o nosso prota completamente perdido e ainda mais confuso. Nisso, quando ele volta pro trabalho, o Lin ainda tá matutando sobre tudo o que viu. E mesmo com o chifre pesando 1 tonelada, ele tenta acreditar que só foi um mal entendido. Ah, ele deve ser só um amigo da minha esposa, né? Acho que não é nada demais. E no meio dessas paranoias, o chefe de linha percebe que ele tá viajando e decide dar uma chamada nele. Nisso, o Linha, na maior cara de pau, solta a desculpa de que o PC tá demorando pra carregar. Só que esse chefe, mais escroto que o normal, manda ele parar de suspender o computador durante os intervalos. O Linha até tenta argumentar dizendo que isso é necessário, mas o chefe insiste na maior grosseria. E engolindo o desaforo, o nosso prota tenta focar no trabalho, né? Até que ele recebe uma ligação da sua esposa. A Kaname sofreu um acidente. No hospital, o Linha descobre que Kaname precisa de uma transfusão de sangue. E sem pensar 2 vezes, ele se oferece. Mas ao ouvir que o seu sangue é diferente do da sua filha, o médico diz que só Mika pode doar. Nesse momento, o nosso prota finalmente conecta os pontos e percebe. Ele nem é o pai de Kaname. De volta para casa, ele confronta sua esposa e pergunta quem é o verdadeiro pai. A Mika até tenta desconversar, usando a situação de Kaname como desculpa, mas o nosso prota insiste. Ele diz que segurou essa dúvida por tempo demais. Nisso, a Mika, sem paciência, rebate que foi ele quem se afastou, focando só no trabalho e deixando ela e Kaname praticamente sozinhas nos últimos 10 anos. E no calor da discussão, a Mika decide pegar a Kaname e sair de casa. O corno manso do nosso prota até tenta impedir, perguntando pra onde ela vai, e a Mika, na maior cara de pau, responde que vai pra casa do segundo pai de Kaname, que na verdade é o primeiro, né? O nosso prota tenta bloquear a porta, mas a sua filha Kaname aparece e solta a bomba. Eu prefiro o meu outro pai, seu corno. E pronto, esse foi o golpe final. No dia seguinte, ele já tá destruído e ainda vai trabalhar, mas aí o seu chefe descobre que ele transferiu 50 milhões de yuanes para uma conta aleatória e o demite na hora. Depois disso, Mika aproveita a deixa para pedir o divórcio e ainda exige pensão para ela e para Kaname. Além disso, Lian é obrigado a trabalhar na construção civil para pagar a grana desviada e evitar um processo. Nisso, os dias se passam e o nosso prota segue trabalhando duro, acreditando que um dia vai poder ver a Kaname de novo, mas enquanto olha uma foto dela no celular, ele começa a tossir sangue. A crise só piora, a ponto dele aceitar que tá perto de morrer. Mas antes disso, ele tem uma visão misteriosa, que revela que o responsável por transferir 50 milhões desviados foi o seu próprio chefe. E a visão ainda mostra o dia em que ele viu Kaname almoçando com seu verdadeiro pai, que para sua surpresa era o próprio chefe dele. E como se já não bastasse de desgraça, a Mika ainda aparece na visão para desenhar dele, jogando na cara que o fez contrair essa dívida, e exige a pensão mesmo sabendo que ele nem é o pai, e ainda deixou ele na lama. Nisso, até o chefe dele se espanta com tamanha perversidade dessa desgraçada da Mika. Nisso, nosso prota destruído começa a chorar, o mínimo, né? E implora para que tudo seja só um pesadelo. Nesse momento, um homem misterioso surge e afirma que tudo é real. Ele pergunta se Lian vai deixar a Mika e o chefe saírem impunes, e já tomado pelo ódio, o Lian promete que vai se vingar de todo o mal que sofreu. O homem, vendo toda aquela raiva e tristeza de Lian, sorri, se alimentando daquela energia negativa. O Lian então encara o sujeito e pergunta: quem é você, seu safado? Mas o cara misterioso desvia da pergunta, dizendo que só se interessou por Lian por causa do seu bom coração. Mas o nosso prota já não aguenta mais ouvir esse papo furado. Ele deixa bem claro que ser bonzinho nunca trouxe nada de bom pra ele, só arrumou dívida, chifre e ainda descobriu que a sua filha não era dele. Agora, bem ali na beira da morte, o nosso prota manda real. Ele devia ter mandado todo mundo se fuder e vivido só pra si mesmo, buscando a sua própria felicidade. Porque no final das contas, aquele ditado que diz: os humilhados serão exaltados, é pura balela. E nessa reflexão revoltada, ele concluiu que se tivesse uma segunda chance, ele viveria como um vilão, atropelando todo mundo e focando só em si. E o homem misterioso, curtindo toda essa energia de ódio, solta um sorrisinho e diz: boas notícias, meu parceiro, eu tô aqui pra te mandar para outro mundo. Nisso, ele se apresenta como o guia de Lian para uma nova vida e começa a explicar como as coisas vão funcionar. Nesse novo mundo, um lugar com magia, espadas e tudo de fantástico que ele nunca nem imaginou. O nosso prota surpreso lembra do seu melhor amigo, que vivia falando dessas coisas, mas ele sempre achou que isso era coisa de livro ou papo de nerd, só que agora era tudo real. E então o guia dá uma escolha para o nosso prota: que tipo de mundo você quer viver? E o nosso prota, pensando rápido, escolhe um mundo com robôs e naves espaciais, porque era o que ele
ele e o seu melhor amigo mais curtiam conversar. E antes de mandá-lo para esse novo mundo, o guia dá um último presente. Meu mano, pra melhorar tudo ainda, eu vou te fazer conde, tá? Você vai nascer em berço de ouro. E avançando para a nova vida, o nosso prota já tá no meio de um combate, detonando geral sem dó e nem piedade. Ele virou um vilãozinho raiz, daqueles que não passa pano pra ninguém. O nosso prota abre os olhos e percebe que está no corpo de uma criança pequena, deitado no terraço de uma mansão que parece estar abandonada há décadas. Exatamente como a misteriosa divindade havia dito, ele agora está em um planeta chamado Hydra, governado por seu pai, o Conde Befield. O lugar é completamente cercado por plantas, inclusive a própria casa de Liam, que mais parece uma árvore de Natal distópica. Enquanto entra na mansão, a sua mãe o surpreende desejando um feliz aniversário de 5 anos, e usando uma magia de transporte, ela o leva para outra sala onde mostra um bolo real preparado especialmente para ele e entrega um presente. Nisso, Liam abre uma enorme caixa de presente e encontra um pequeno dispositivo pendurado lá dentro. A sua mãe explica que aquilo é uma espécie de formulário para encomendar um robô com inteligência artificial. E sem entender muito, o nosso prota aperta um botão aleatório no aparelho e de repente uma tela de personalização de personagem aparece. Resumindo, agora ele precisa escolher a aparência da sua futura empregada robô. Enquanto ele passa pelo longo processo de seleção, a sua mãe menciona, de forma completamente casual, que ele também precisa escolher os certos atributos privados da empregada. E apesar de ser algo muito estranho e inapropriado para uma criança de 5 anos, ela age como se fosse a coisa mais normal do mundo, mano. Nesse momento, o seu pai também entra na sala e como presente de aniversário, o cara simplesmente anuncia que está passando o título de chefe da família para o nosso prota. A única condição é que tanto ele quanto a sua mãe irão viver o resto da vida no planeta imperial. Ele garante que isso vai dar mais liberdade para Liam. Além disso, eles mencionam que ele terá que mandar uma mesada mensal para os dois viverem tranquilamente. Ouvindo isso, o Liam concorda com todas essas condições e seu pai chama o grande camareiro para preparar os documentos e transferir oficialmente a casa para um garoto de 5 anos. E sem fazer muitas perguntas, o Liam assina o contrato e o seu pai solta mais uma informação importante. A partir de agora, a empregada que ele escolher será responsável por cuidar dele. Com tudo isso resolvido, os seus pais simplesmente saem correndo da casa como se tivessem se livrado de um grande peso. Deixando o Liam totalmente confuso com o que acabou de acontecer, ele percebe que ganhou poder, influência e riqueza. Basicamente o que qualquer um sonharia em ter, em questão de segundos. Mas ao mesmo tempo, ele sente como se tivesse perdido tudo. Por outro lado, já que o nosso prota ainda mantém todas as memórias da sua vida passada, ele é um adulto por dentro e definitivamente não precisa de novos pais para ficar de babá. Agora o objetivo dele é bem simples, se tornar um Lorde maligno e tirar proveito de tudo e todos ao seu redor. Ele até sente um certo agradecimento pela divindade que lhe deu essa segunda chance, agradecendo de coração. O que ele não sabe é que essa mesma divindade foi responsável por arruinar a sua vida anterior, manipulando tanto a sua ex-esposa quanto seu chefe só pela diversão, mano. E com o show de Liam chegando ao fim, a divindade decide que é hora de fazer a ex-esposa de Liam e seu antigo chefe pagarem o preço também. Com um simples estalar de dedos, o chefe de Liam é preso pela polícia por desvio de dinheiro da empresa. E com ele fora de cena, a caça-dotes perde a sua fonte de ouro, marcando o começo da sua decadência. Essa nova reviravolta dá início a outro reality show emocionante para a divindade maligna, que se alimenta de emoções negativas como ressentimento, raiva, ódio e desespero. E é por isso que ele mandou o Liam para aquele mundo alternativo. Ele quer mais entretenimento às custas dele. Enquanto a divindade abre uma porta dimensional para sair, depois de enviar a alma de Liam para outro universo, um gato divino aproveita o momento e entra sorrateiramente na sala antes que a porta se feche completamente. De volta ao universo alternativo de Liam, uma guerra espacial explode, porque um careca metido queria exibir o poder de fogo da sua tripulação pirata. Os robôs mechas do cara estão prestes a esmagar os inimigos, quando de repente, Christiana, a primeira princesa cavaleira do sagrado reino de Leb, aparece para mudar o jogo. Christiana entra na arena e corta os soldados inimigos como se estivesse fatiando manteiga. Ela desvia dos ataques frontais com uma facilidade absurda e liderando o avanço não demora muito para que a linha de frente inimiga seja completamente destruída. Os piratas percebem que não tem a menor chance e começam a recuar, mas a princesa não deixa isso barato não. Ela quer que cada um deles se arrependa amargamente de ter mexido com o reino dela. Enquanto isso, o nosso prota recebe a sua IA personalizada, entregue dentro de uma embalagem gigante que parece uma boneca. E com um simples
simples toque, a embalagem se transforma em uma maid genérica, que se apresenta como a Ugi. Sem perder tempo, o nosso prota já começa a inspecionar a sua nova maid, e justificando tudo com uma simples verificação minuciosa do produto. Quando o mordomo dele olha de canto de olho, o nosso prota só responde com aquele sorrisinho: relaxa, meu mano, é só um teste de qualidade, tá ligado, né? Mais tarde, o nosso prota Liam coloca a Ugi para trabalhar, e ela faz tudo por ele, prepara chá, dá massagens e até dá banho nele, mano. Nisso, o mordomo, preocupado com o que pode ter rolado no quarto de brincadeiras, observa tudo com um crescente desconforto, e percebendo a atenção dele, o nosso prota dá aquele tapinha no ombro do cara e diz aí: relaxa, meu mano, tá tudo sob controle, a minha mente é de um adulto de 36 anos afinal. Nisso, a Ugi, no entanto, o corrige e diz que na verdade nesse império a maioridade é reconhecida oficialmente a partir dos 50 anos, e para ser honesto, a galera só se considera realmente adulto depois dos 100, e basicamente nesse universo os humanos vivem de 500 a 600 anos, então faz muito sentido. Nisso, nosso prota dá aquele sorrisinho maroto, achando muita graça, enquanto ele começa a reparar no quanto o mundo ao seu redor é verde e bem preservado. Só que o mordomo, vendo que Liam tá ficando confortável demais com a IA, interrompe a diversão e manda um aviso: o Império odeia a inteligência artificial. Se um nobre como ele for visto ficando muito próximo de uma dessas bonecas, os boatos vão voar. E curioso, o Liam pergunta mais sobre isso, e o mordomo começa a explicar que a humanidade quase foi exterminada por IAs no passado. Confuso, o Liam questiona por que eles não usaram as 3 leis fundamentais da robótica, mas o mordomo só devolve um olhar vazio, claramente sem ideia do que Liam tá falando. Nesse momento, o nosso prota percebe exatamente onde esse mundo deu errado. O velho continua contando a história, explicando que durante aqueles tempos sombrios, um grupo de guerreiros corajosos lutou contra as IAs rebeldes e milagrosamente venceu. Eles acabaram fundando o Império, mas isso só deixa Liam com uma dúvida maior: se o Império odeia tantas IAs, por que a mãe dele daria um presente que poderia causar tanto problema? E a verdade não é nada bonita. Os pais de Liam o abandonaram e fugiram, deixando para ele a herança de uma dívida colossal que pesa sobre a família há gerações. O mordomo explica que o bisavô de Liam era um governante sábio, mas criou um herdeiro incompetente que gastou tudo o que tinha. Desde então as dívidas só cresceram e agora a situação é quase impossível de resolver. E ele ainda comenta que do jeito que as coisas estão, é provável que tudo só piore para o planeta. E ao ouvir isso, o nosso prota se pergunta como ele vai conseguir se tornar um lorde malvado quando não tem nem dinheiro nem poder. Enquanto isso, algumas pessoas em um bar começam a discutir sobre o novo lorde. Elas se perguntam se o povo comum vai continuar sofrendo nas mãos da nobreza. A dona do bar tenta ser otimista, dizendo que um garotinho de 5 anos não pode ser tão ruim quanto os lordes anteriores, mas os outros discordam totalmente, convencidos de que o país está prestes a entrar em mais uma era de sofrimento. De volta para a linha, o nosso prota ainda não consegue entender como um moleque de 5 anos como ele pode estar sendo forçado a lidar com uma responsabilidade tão absurdamente pesada. Nisso, ele começa a desconfiar que seus pais só tiveram ele para jogar todas as dívidas da família nas costas de alguém, e o mordomo confirma sem nem piscar, deixando Liam pensando se ele está fadado a ser usado, abusado e descartado, assim como aconteceu na sua vida passada. E percebendo que tanto ele quanto a Maggie são rejeitados nesse mundo, o nosso prota sugere que eles unam forças para sobreviver, e ele faz um juramento de ganhar poder e mostrar quem manda de verdade, convidando a Maggie para ser a sua parceira nessa jornada. Porém, a Maggie rapidamente lembra que a sua única função é servi-lo como uma boa maid, e que ela não está ali para ser igual a ele. Ela declara que está preparada para fazer o que for necessário para satisfazer as necessidades dele, e que ele pode dar qualquer comando sem hesitar. E só por precaução, caso a IA resolva dar uma de rebelde, o Liam cria sua própria versão das 3 leis da robótica, batizadas de 3 leis das maids robóticas. Primeiro, ela não pode machucar o seu mestre ou permitir que algo cause dano a ele. Segundo, ela deve obedecer todas as ordens dele, a menos que entre em conflito com a primeira lei. Terceiro, ela deve proteger a sua própria existência, desde que isso não entre em conflito com as leis anteriores. Depois de estabelecer essas regras, o Liam vira para Maggie e pede conselhos, acreditando que uma inteligência artificial deve saber tudo sobre administração e governança. A Maggie então sugere o uso de uma cápsula educacional, onde Liam pode instalar 10 anos de conhecimento direto no cérebro em apenas 6 meses, e de bônus ainda fortalecendo seu corpo. Achando a ideia genial, ele decide fazer isso, e já coloca a Maggie no comando do território enquanto ele estiver ocupado. Com tudo isso resolvido, o Liam se prepara para entrar na cápsula de educação, e deixando tudo nas mãos da sua maid fiel, o nosso prota entra na cápsula, e entra em um sono criogênico pelos próximos 6 meses.
O tal deus misterioso que se autoproclama guia é basicamente um ser indiferente que se alimenta do sofrimento alheio. Depois de já ter brincado bastante com o Linha, a sua esposa e o amante dela, ele decide dar uma passadinha na Terra em busca da sua próxima vítima. E quem entra na mira da vez é uma jovem animada, prestes a devorar o melhor prato de noodles da sua vida. Mas no exato momento em que ela quebra os hashis para comer, um deles fica maior que o outro. E no Japão isso é considerado um baita mau presságio, mano, sinal de azar ou até mesmo de morte. E o responsável por essa pequena tragédia é o próprio Deus Guia, que está se divertindo horrores com a enxurrada de sentimentos negativos que essa guria solta por causa desse detalhe aparentemente insignificante. Enquanto isso, lá no mundo de Linha, a sua fiel assistente Aogi aguarda impaciente em frente à cápsula de reeducação. A cápsula se abre e Linha desperta, descobrindo que passou 2 anos em sono profundo. O seu corpo cresceu e ficou muito mais forte graças ao programa de aprimoramento da cápsula. O problema, para ele, só se passaram alguns segundos, então ele vai precisar de um tempinho para se acostumar com essa nova versão turbinada de si mesmo. Nisso, o seu chat GPT, sempre atenta, sugere que ele passe por uma reabilitação antes de sair por aí causando. Mas a primeira coisa que o nosso prota quer saber é como tá o seu território. Então a Aogi exibe um relatório completíssimo da economia, e como a IA não brinca em serviço, ela governou tudo com maestria. O Linha, satisfeito, elogia o trabalho dela, mas não basta ver gráficos, ele quer conferir tudo de perto. E aí vem a surpresa, a Aogi não só manteve tudo funcionando, como também criou um porto espacial para o exército de Banfield, e uma doca flutuante no céu, onde as naves e robôs gigantes ficam estacionados. E encantado com tudo isso, o Linha vai até a doca e se depara com o Mobile Knight, enormes mechas prontos para batalha, e ele já começa até a sonhar acordado. Ele mal pode esperar para pilotar um, e ao perceber isso, a Aogi agiliza tudo e ensina os comandos que são bem fáceis. O segredo, o robô se movimenta conforme a imaginação do piloto, basta pensar no que fazer e o Mobile Knight obedece. Lee então começa a andar com o robô, e por alguns segundos ele se diverte bastante, mas logo bate aquele tédio, então ele resolve perguntar: tá, minha filha, mas dá pra treinar combate com isso? Então a Aogi, sempre rápida, organiza um duelo, equipa a Linha com uma espada e chama o capitão do exército de Banfield para ser o seu adversário. E sem perder tempo, o Linha avança e acerta o escudo do capitão com tudo, o jogando para longe. Mas logo ele percebe algo muito estranho. Amy se deixou perder de propósito, e isso irrita Liam profundamente. Ele não quer ser tratado como iniciante, então ele avisa, ele quer uma luta séria e se o capitão continuar pegando leve, ele vai ter consequências. Dessa vez, Amy leva a sério. Ele se levanta e assume uma postura defensiva, e em um piscar de olhos, ele desarma Liam e o imobiliza no chão. E com essa derrota esmagadora, o Liam tem um choque de realidade daqueles. Parece que tem muito chão pela frente antes de se tornar um piloto imbatível. Liam então percebe que se quiser ser um piloto de verdade, ele vai ter que melhorar e muito as suas habilidades de combate. Então, sem perder tempo, ele manda o seu mordomo arranjar um instrutor que o transforme em um verdadeiro guerreiro. O mordomo, por outro lado, acha essa ideia uma loucura. Afinal, um lorde não precisa sujar as mãos lutando, mas o nosso prota está cansado de ser tratado como um fraco. Ele quer se tornar o mais forte de todos e alcançar o seu grande objetivo, ser o grande lorde maligno lendário. E para isso, ele escolhe um sensei à altura, ou pelo menos é o que ele acha. O seu escolhido é Yushi, um cara misterioso que carrega uma katana e tem um ar de sabedoria duvidosa. E assim que se apresentam, o nosso Liam já solta na lata. Ele quer ser o melhor espadachim do mundo, o que faz o mano Yushi entrar num papo filosófico sobre como não existe um melhor de verdade. A Aogi sente um cheiro de golpe no ar e acha esse discurso bem vergonhoso, mas o Liam, empolgado, diz para ela relaxar e começa o seu treinamento. Para impressionar o seu novo discípulo, o Yushi mostra uma técnica secreta chamada o caminho do Flash. Ele segura o cabo da espada, dá uma leve puxada e encaixa de volta na bainha. E em um piscar de olhos, todos os troncos ao redor dele se partem ao meio. O Liam então fica de queixo caído, acreditando que Yushi desembanhou sua espada tão rápido que ninguém conseguiu ver. E só para garantir, ele pede para Aogi rodar a gravação em câmera lenta, mas a surpresa vem logo na tela. O cara nem sequer desembanhou a espada. O normal seria desconfiar, não é mesmo? Mas o nosso prota só fica ainda mais fascinado e decide virar discípulo de Yushi na hora. O que Liam não sabe é que Yushi é um tremendo charlatão e já tinha até cortado os troncos antes. Enquanto isso, o Deus Guia assiste tudo de camarote, lá no seu cantinho dimensional, se divertindo com a cena. Talvez ele mesmo tenha mandado esse mestre fajuto para Liam. Agora é só esperar para ver no que vai dar. Do outro lado da galáxia, a princesa cavaleira Cristiana recebe
uma oferta de trégua de um bando de piratas inimigos. Mesmo desconfiada, ela decide ir até a base deles para negociar, levando a sua frota de batalha. Enquanto a Cristiana está ocupada discutindo os termos da suposta trégua, milhares de naves piratas partem direto para o seu planeta natal, Mystéria. O comandante dos piratas revela que a própria aliança de Cristiana a atraiu em troca de dinheiro. Para ele, seu planeta era uma ameaça, então venderam sua lealdade por algumas moedas. Agora, todas as frotas aliadas apontam suas armas diretamente para a nave de Cristiana. E para piorar, esse safado ainda tem a audácia de rir da situação, e já logo solta aquele clássico deboche, que é incrível que um punhado de dinheiro pode comprar. Ele então solta o veredito final: o reinado de Cristiana acabou, mas se ela for uma boa menina e fizer tudo o que ele mandar, talvez o seu planetinha seja poupado. Enquanto isso, 3 anos se passam desde que Lian começou o seu treinamento com o picareta do Yoshi, e como já era de se esperar, ele ainda não aprendeu a lendária técnica do Flash, porque ela não existe, não é mesmo? Ele já domina as artes marciais básicas, mas isso não é o suficiente. Ele quer golpes especiais, técnicas apelonas e qualquer coisa que o transforme num Lorde maligno de respeito. E na casa do Yoshi, o falso mestre está se sentindo o esperto do século, se gabando de como foi fácil enganar o Lian esse tempo todo. O garoto continua no escuro achando que tá num treinamento ultra secreto de samurais, enquanto na real esse cara safado só tá se aproveitando da grana fácil. Para ele, essa vida de luxo poderia durar para sempre, mas bem na hora, o Lian aparece na porta do mestre, cheio de perguntas. O Lian está determinado a aprender a técnica avançada do caminho do Flash e praticamente implora para o Yoshi ensiná-lo, mas o mestre entra no modo defensivo e para evitar que a sua farsa seja descoberta, ele resolve expulsar o Lian da escola como punição por insistir demais. O Lian então, sem opção, se ajoelha dramaticamente e admite que foi um idiota e implora por uma segunda chance. O Yoshi faz o seu teatrinho de cara séria, mas no fundo ele está adorando o desespero do garoto. Depois de ser perdoado, o Lian sai correndo animado e o Yoshi relaxa e já estava quase comemorando quando o Lian volta de novo, agora só para avisar que vai faltar a aula no dia seguinte. E o Yoshi, óbvio, não se importa nem um pouco, porque se seu aluno banco quiser tirar uma folga, que tire. Já no seu palácio, o Lian se joga no trono e solta um suspiro dramático sobre como aprender é cansativo, mas nem dá tempo de descansar, porque a Ugi aparece com um relatório econômico. A boa notícia é que a produção e as vendas estão crescendo. A má notícia, as dívidas continuam na mesma. O nosso prota então elogia a Ugi pelo ótimo trabalho e até cogita passar mais responsabilidades para ela. A Ugi, sempre eficiente, aproveita para relatar sobre o programa de bem-estar, que não está dando os resultados esperados. O Lian então franze a testa e quer saber quem é o incompetente responsável, e eis que surge a figura da vez, um oficial corrupto, baixinho e cheio de pose, tentando se justificar. O oficial solta um monte de desculpas esfarrapadas sobre os gastos necessários, mas o Lian não engole essa história. Ele questiona por que trocaram um fornecedor confiável por um qualquer, mas a resposta é um clássico: porque esse é melhor, meu mano, calma lá, isso é tudo papo furado. E já sem paciência, o Lian começa a jogar na cara do sujeito os seus outros esquemas de corrupção. Enquanto isso, ele até cogita aprender uma ou duas coisas com o oficial, afinal o cara parece saber manipular as coisas muito bem, mas logo percebe que na verdade ele é só um incompetente surtudo. A Ugi então revela que houve um desvio de dinheiro e que o oficial tentou colocar a culpa num subordinado, mas segundo os registros, o dinheiro nunca foi recuperado. E isso foi a gota da água para nosso prota. Ele encara o oficial e manda na lata: então você curte ferrar com seus próprios subordinados para se safar, não é mesmo, seu merda? E o homem até tenta sair dessa dizendo que todo mundo faz isso e que é assim que os negócios funcionam, mas o nosso prota revira os olhos. Ele já ouviu desculpas melhores, então sem cerimônia ele desembanha sua espada lentamente. O oficial, em puro desespero, começa a bajular o nosso prota, dizendo que ele só pode viver no luxo graças a lords como ele. Mas antes que termine a frase, o Lian corta ele no meio, colocando um ponto final nessa discussão. E com a espada ensanguentada, o nosso prota encara o corpo sem vida e faz o seu último desabafo: ninguém toca no meu povo ou no meu dinheiro, exceto eu, seu merda, apodreça no inferno. Ele não disse isso, né, mas eu disse. Mas antes que a coisa saia ainda mais do controle, a Ugi intervém para acalmar o seu lorde. Ainda irritado, o nosso prota ordena que ela investigue todos os oficiais corruptos, mas a Ugi, racional, avisa que isso pode trazer mais problemas do que soluções. Em vez disso, ela sugere algo mais eficiente: criar uma tropa especial para cuidar da administração e das outras tarefas burocráticas. Segundo ela, 30 robôs fariam um trabalho muito melhor do que os humanos. Nisso, Lian nem pensa duas vezes e aceita a ideia. A Ugi acha que essa decisão pode gerar críticas, mas o nosso prota dá de ombros. Ele tá pouco se
fudendo. O importante é que isso traga progresso para ele. Naquela noite, os rumores já começam a correr soltos, dizendo que o nosso prota eliminou o oficial corrupto e que pretende aumentar a educação obrigatória de 3 para 6 anos, e que já colocou mais trabalhadores na construção de escolas. O povo começa a perceber que apesar da idade, o Liam está mandando bem. Enquanto isso, ele finalmente tenta pilotar as enormes máquinas estilo Transformers. Agora que ele já domina as artes marciais, ele quer levar as coisas para outro nível, mas justo quando ele está pronto para curtir o momento, o seu mestre charlatão aparece para estragar tudo. O Yushi diz que não faz sentido usar algo que qualquer um pode pilotar. Em vez disso, ele sugere que Liam tente controlar algo mais exclusivo, algo que ninguém além dele consiga manejar. E o Liam adora essa ideia e pede sugestões ao capitão da base. O capitão menciona um modelo não automático, um robô antigo que já foi pilotado pelo seu bisavô. Ao ouvir isso, o nosso prota fica empolgadíssimo. Nada melhor do que seguir os passos do seu lendário bisavô e dominar essa relíquia lendária. O Yoshi vai até um santuário procurando por tesouros, reclamando da vida e desabafando a frustração. Ele tá indignado que o Liam tá evoluindo rápido demais, sendo que o treino era para ser todo duvidoso. O Yushi sabe que não vai conseguir enganar o Liam por muito tempo, e que se quiser continuar tirando uma graninha, ele vai ter que inventar tarefas inúteis para ocupar o garoto. E sem querer, ele ativa um mecanismo móvel que revela um cavaleiro móvel da antiga era. E pro Yoshi, isso é perfeito. Mais uma desculpa para manter o Liam ocupado. Fora do galpão, o nosso prota tá praticando a técnica suprema fake do mestre, o tal Flash, com o seu mordomo Brian assistindo ao lado. O Brian tá feliz porque o Avid era da época do tataravô do Liam, mas também não perde a chance de resmungar que usar uma sucata velha dessas não vai levar o nosso prota a lugar nenhum. Só que o Liam tá convicto, se ele conseguir dominar essa antiguidade, ele vai ser o melhor piloto de todos. E o mordomo safado, sempre intrometido, tenta desencorajar o garoto dizendo que essa técnica é pura besteira, mas o Liam segue em frente acreditando que o esforço do treino vai levá-lo longe. A Amagi, por outro lado, vai ver o Avid pessoalmente e já deixa claro que desconfia do Yoshi e dos seus métodos de treinamento. Ela nem acredita que o Yoshi seja realmente um espadachim, mas como recebeu ordens, vai fazer o melhor para ressuscitar o Avid. Logo depois, a Tenente Nascarin, uma engenheira da fábrica de armas, chega com a sua equipe no planeta do Liam para dar uma olhada no Avid. O Liam vai receber ela no aeroporto e durante a conversa ela repara na Amagi e estranha ver uma boneca de IA ao lado de um conde. E o Liam, achando que essa mina já tá julgando, já se ofende e deixa claro que pode ter uma IA se quiser e que não aceita críticas. Só que ele entendeu tudo errado. A Nas na real é super fã de androides e ver uma nerd empolgada ao ver a Amagi. Ela começa a admirar os detalhes da boneca e quase até passa dos limites tentando levantar a saia dela. Depois eles vão pro galpão onde o Avid tá aguardando. À primeira vista, a Nas já desanima e diz que o robô tá mais pra sucata. Ela sugere que o nosso prota compre outro, mas ele é teimoso, ele só vai pilotar o Avid, custe o que custar. Nisso, a mina avisa que seria um perrengue arrumar tudo, porque faltam peças e o robô é bem maior que os modelos atuais. E claro, o conserto ia sair caríssimo. O nosso prota, como é rico, nem pisca, e já dá a solução, misturar peças novas para turbinar o Avid. Mas como o Yoshi exigiu que ele aprendesse a pilotagem manual, o Liam também pede para manter os controles sem assistências, e ainda exige que adicione uns golpes especiais, tipo um soco foguete, onde o punho do robô sai voando. Nesse meio tempo, o Yoshi aparece no galpão para ver como andam as coisas, e quando dá de cara com a Nas, ele fica todo bobo, caidinho à primeira vista, sangra pelo nariz e tudo. Ele tenta manter a pose e se apresenta pra Nas, mas ela tá tão focada conversando com o nosso prota que ela nem percebe o cara. O Yoshi insiste e até pede um encontro, mas a mina continua ignorando o cara. Ela tá mais preocupada em explicar pro Liam que seria quase impossível adicionar aqueles golpes malucos. O Liam, como sempre, resolve tudo na grana. Ele promete pagar o que for preciso e a Nas aceita na hora, já que o plano dela era exatamente arrancar o máximo possível. E vendo essa interaçãozinha de filme romântico entre o Liam e a musa, o Yoshi já fica morrendo de ciúmes e resolve descontar no Liam, inventando mais treinos insanos. Dessa vez ele manda o Liam treinar vendado, equilibrado num tronco flutuante num rio, enquanto ele próprio dispara dezenas de bolas de tênis com uma arma improvisada. Claro que o objetivo real é
nem treinar, é castigar o moleque por roubar a sua possível amada. Mas ele disfarça dizendo que vai fortalecer o espírito de espadachim do Liam. O Liam, mesmo achando que é um treino absurdo, segue firme, tentando usar o olho da mente para desviar das boladas, apesar da espada pesada cheia de pesos. Enquanto isso, do outro lado da galáxia, o comandante pirata chega até as celas de sua nave e revela que capturou várias mulheres, incluindo a princesa Cristiana. Ele nem perde tempo explicando o que tá rolando pra galera, ele só chama a Cristiana pra fora dizendo que chegaram no destino, a Ilha do Tesouro. O cara chega bem pertinho dela, tudo naquele estilo creepy, mano, falando que quer adicionar ela à sua coleção de tesouros, porque ela é tão linda que ele até treme. Aí ele puxa a Cristiana pro laboratório do assistente dele e abre a porta de onde ficam seus antigos pets, revelando uma mulher toda desformada, que foi completamente destruída pelo pirata maluco. Ele simplesmente joga ela pra fora da nave e anuncia todo animado que a Cristiana vai ser a sua nova mascote, e que ele vai ter todo o tempo do mundo pra brincar com ela do jeito mais doentio possível. Ele até pede algumas ideias pro seu assistente, que todo animado sugere cortar as pernas dela primeiro. Que isso, mano? Mas o safado é ainda mais perturbado e diz que vai arrancar os olhos da Cristiana pra implantar nas mãos dela. A mina apavorada olha em volta e vê vários tubos de ensaio com outras mulheres monstruosamente modificadas, ou seja, sem o herói pra salvá-la, ela já era. Enquanto isso, algumas semanas se passam e a Nas finalmente termina de consertar o Avid, com todas as modificações malucas que o Liam pediu, mas o serviço ainda não acabou. Ela leva o Liam até o cockpit pra ensinar como pilotar essa geringonça, e o nosso prota, morrendo de vergonha, tenta seguir as instruções sem encarar muito. Ele ativa o motor e na hora o Avid faz uma varredura e reconhece o Liam como seu novo piloto. Ninguém mais vai conseguir pilotar essa belezinha. Empolgado, o Liam tenta dar o primeiro passo e, é claro, ele toma um capote fenomenal. Nisso, a Nas explica que o Avid não tem assistência automática, tipo autobalanceador, então não é só apertar um botão e ser feliz, tem que mover como se fosse o próprio corpo. Motivadíssimo, o nosso prota se levanta e consegue andar, ainda meio cambaleando. Quando eles levam o Avid pra fora do galpão, a Nas fala sobre a importância de manter uma imagem mental forte para controlar o robô. Para ajudar, ela chega bem pertinho para ajustar os controles. O nosso prota começa a ter pensamentos indecentes e o Avid replica isso nos movimentos. A Nas percebe na hora o que tá passando na cabeça do Liam, mas ele jura de pé junto que não é o que parece. De longe, o Yoshi vê a cena toda e já imagina um monte de coisa errada acontecendo dentro do cockpit. Enquanto isso, Brian, o mordomo, se emociona vendo seu mestre finalmente se interessando por uma mulher de verdade. O Yoshi, doido de ciúmes, amaldiçoa o Liam e resolve ferrar ainda mais os treinos. Os dias passam e o Liam ainda não consegue dominar a tal técnica secreta. Ele já tá começando a achar que não tem talento, enquanto a Amagi fica cada vez mais desconfiada de que o Yoshi não sabe nem segurar uma espada direito. Mas o Liam, todo fiel, inventa uma teoria para defender o mestre. Talvez a técnica envolva magia. Ele então começa a treinar canalizando a magia na espada para cortar os troncos de madeira, e assim treinando por meses e depois anos, ele finalmente domina a técnica, que na real nunca existiu. Agora já adulto, o nosso prota quer mostrar o seu progresso, ele fatiando um tronco a metros de distância, deixando o Yoshi em choque total. O mestre segura sua cara de poker, mas por dentro ele tá apavorado, porque aquela técnica era só conversa fiada. Algumas semanas depois, o Liam tá a bordo da sua nave espacial junto da Amagi, quando recebe um relatório. O planeta Mook, usado só para gerar energia, tá sendo atacado por piratas. A guarnição lá é pequena e parece que não vai aguentar muito. A Amagi sugere um plano ousado de emboscada usando um campo gravitacional, e o Liam, cheio de confiança, manda todas as naves capturarem os piratas, enquanto ele mesmo vai proteger as usinas da linha de frente. O Brian, desesperado, pede para ele não se arriscar tanto assim, mas o Liam não quer nem saber. Ele treinou para ser um verdadeiro samurai lendário. Ele então entra no Avid, decola e ataca de surpresa, destruindo vários Mobile Knights inimigos antes que eles possam reagir. Em pouco tempo, ele vira o terror da batalha. Para fazer um showzinho, ele ainda usa um golpe especial, um raio de plasma com o rifle de feixe, seguido por uma técnica secreta, dizimando dezenas de inimigos. Nisso, os piratas entram em pânico e começam a fugir, e o Liam já usa outra habilidade, aquele punho voador, que é super eficaz, mas no meio da luta ele já liga pra Nas reclamando. Ele tinha pedido um punho para arremessar, não um míssil com formato de mão. No meio da chamada, a Amagi interrompe para avisar que eles só conseguiram capturar menos de 10% dos navios piratas, o resto foi destruído ou escapou. Mesmo assim, o nosso prota considera uma vitória e elogia a Amagi pelo ótimo trabalho como vice-comandante.
O líder dos piratas fica sabendo por um dos capangas que o Linha venceu e simplesmente não acredita que a maré virou contra ele. Claramente ele subestimou o garoto, mas dane-se, ele não vai desistir até ver o Linha de joelhos, implorando pela vida. Mas o que mais ferra o ego dele é saber que a própria frota aliada fugiu da batalha depois de ser esmagada pelo Linha. Sem pensar duas vezes, ele manda lançar todos os navios contra essa mesma frota, aliados ou não. Ele quer deixar um recado claro: ninguém desobedece ou subestima um pirata e sai impune, mas por enquanto ele quer se divertir com um novo brinquedinho, a princesa Cristiana, que ele já transformou em uma aberração. Agora os olhos dela ficam na palma das mãos. Enquanto isso, o Linha volta para sua nave principal e comenta com a Amag o quanto curtiu a treta com os piratas. A Amag parabeniza o mestre pela vitória fácil e agradece por ele ter defendido o planeta de recursos com sucesso. O Liam tá todo feliz também porque conseguiu capturar os navios piratas e pelas leis do Império agora são todos dele. Ele já tá até sonhando com os tesouros a bordo, mas logo vem a decepção: nada de ouro, nem joias, nem coroas. A Amag e o Brian tentam animar o chefe, dizendo que o que tem dentro do cargueiro é ainda mais valioso: metais raríssimos como oricalco, adamantita e miritril, perfeitos para forjar armas. Mas o nosso prota cabeça dura queria mesmo era um baú cheio de diamantes, mas a Amag explica que nesse universo diamante não vale quase nada, é só carbono cristalizado, o elemento mais comum do universo, e o ouro também é baratinho por causa da baixa tendência de ionização. Mano, o que esse moleque aprendeu naquela cápsula de educação, hein? Mesmo assim ele entende e pede pro seu mordomo trazer um pouco de ouro, só pra alimentar aquela vontade da vida passada. O Brian diz que tem bastante, já que é usado para revestimento de aparelhos eletrônicos. O Liam então manda transformar tudo em moedas de ouro, ele quer ver o quarto dele cheio delas. O cara já tá na casa dos 30, mano. Se juntar com a idade da vida passada, ele já passou dos 60, mas ele continua agindo como uma criança mimada. Mas fazer o que, né? O desejo do patrão é uma ordem. Enquanto ele perde tempo mandando fazer espadas decorativas com os metais mais raros do universo, a Amag corta a brincadeirinha e mostra um problema sério. Ao enviar o exército, descobriram que dos 10.000 encoraçados do território, menos de 3.000 estão funcionando direito, e só 2.000 estão prontos para combate imediato. O Liam fica surpreso em saber que venceram os piratas só com isso. Os piratas também acharam que estavam enfrentando um bando de fracassados, o que ajudou bastante na vitória. Nisso, o nosso prota elogia a Amag pela estratégia e pergunta se não era melhor se livrar dos navios velhos. A Amag concorda, mas o Brian pula na frente. Eles não podem simplesmente jogar 7.000 naves assim. Se eles fizerem isso, os inimigos vão achar que eles são os fracos. Nisso, eles começam a discutir, mas como sempre, o Liam fica do lado da Amag. Ele então decide vender os metais raros para comprar encouraçados usados. Ele não confia no Brian, porque da última vez que seguiram os conselhos dele, o pai do Liam enfiou o território em dívidas, que agora sobraram todas pro garoto. Em outro planeta, a NASA apresenta o seu novo encouraçado numa feira, tentando atrair investidores. O problema é que o design da nave é no mínimo pavoroso. Mesmo sendo poderosa, ninguém quer saber dela. Logo depois, o Lixa da terceira fábrica de armas apresenta a dela, e é outro nível. Visual top, interiores de luxo para nobres, todo mundo fecha com ela. Nisso, a Nas fica arrasada. Ela tinha apostado tudo no desempenho da nave, mas perdeu feio porque, né, aparência importa sim, mano. E com medo de levar bronca do chefe, ela decide dar aquele migué de novo. Ela vai empurrar os encoraçados feiosos dela pro Liam, chamando ele de otário perfeito. Enquanto isso, o Gui aparece mais uma vez, como sempre caçando emoções negativas pra devorar. Primeiro, ele dá uma passeada num gamer viciado em Valorant que tá surtando sozinho e pega um lanchinho emocional. Depois ele parte direto pro universo do Liam, achando que vai encontrar uma fonte infinita de negatividade, mas quando chega lá ele fica chocado. O território do Liam tá bombando. Aquela vila caindo aos pedaços virou uma cidade futurista, mas ainda assim o guia não perde as esperanças. Ele lembra daquele farsante que ele mandou pro caminho do Liam, aquele disfarçado de mestre espadachim, e torce para que ele tenha atrapalhado o garoto. Enquanto isso, no bar da cidade, os moradores estão falando bem do Liam. Eles dizem que ele capturou os piratas, pegou recursos e é bem diferente do pai. Mas tem um cara no bar que não tá nada feliz. É Yasushi, o tal falso mestre. Ele reclama com todas as forças, dizendo que por mais que tente ensinar errado, o Liam continua evoluindo. A atendente do bar fica sem entender porque ele tá bravo com o aluno que tá ficando bom. Mas Yasu é uma
fraude e sabe que no máximo ele é um espadachim de segunda, com sorte. E o pior é que o Liam tá quase virando de primeira classe, e isso pode significar duas coisas: o Liam já sacou o golpe e tá fingindo, ou ainda vai descobrir. De qualquer jeito, o mano tá lascado. Nisso, o Gui aparece de novo, esperando ver um desastre, mas ele só encontra mais frustração. Nada do que ele tava planejando dá certo. Enquanto Yasushi e ele choram as pitangas, o Liam tá em casa, praticando a espada. Ele corta várias árvores de uma vez só e fica animado, achando que tá bem melhor. Mas o nosso prota ingênuo ainda acha que o Yasu é melhor que ele, e pergunta pra Amagi se já tá no mesmo nível, e ela, bem julgadora, diz que não vê diferença. Nisso, o Liam pensa sobre a vida. Ele reencarnou no novo mundo, herdou dívidas absurdas dos pais, mas agora é um bom espadachim e tá pagando tudo. Ele não quer desperdiçar essa nova chance. O Liam tá conseguindo pagar as dívidas e as coisas estão indo muito bem pra ele, e na cabeça do guia tudo isso é culpa dele mesmo. Ele até curte o reconhecimento, mas ser agradecido é tipo veneno pra ele. Como uma criatura que só vive de desgraça, gratidão só dá dor de cabeça. Ele sente como se estivesse morrendo e sai procurando alguém para sugar um pouco de energia negativa. Por sorte, o Yasushi tá por perto, exalando negatividade suficiente para ele se manter vivo, mas ainda não é o bastante. O que ele quer mesmo é ver o Liam fracassar, mas ele se consola, pensando que a melhor hora para alguém se ferrar é quando tá prestes a ter sucesso. Então ele vai esperar o Liam estar quase lá, e assim a queda vai render muito mais energia ruim. No castelo, a Amagi avisa o Liam que o exército imperial quer se livrar de umas armas velhas. Como eles estão precisando de equipamento usado, parece uma boa oportunidade. Só que tem um porém: junto com as armas, eles teriam que aceitar alguns soldados imperiais também. O Liam acha isso meio furada, mas a Amagi garante que os soldados são instruídos e vão ser bem úteis. Então ele topa o acordo. Enquanto isso, o guia fica na torcida para os soldados causarem um motim. Seria uma desgraça perfeita. Agora é só esperar para ver. No dia seguinte, o Yasushi acorda de uma ressaca braba, mas ele nem tem tempo de reclamar muito, porque a Nasa aparece para visitá-lo. Ela tem um motivo. Ela quer descobrir algo sobre o Liam para poder empurrar umas armas malucas para ele. Só que o Yasushi acha que ela tá ali porque tá afim dele. Nisso, a conversa entre os dois vai de delírios a pura bobagem, até que ela pergunta se ele sabe qual seria o fetiche do Liam. Alguma coisa que, se ela fizer perto dele, vai fazer o cara comprar umas armas mesmo sem querer. Mas ela não é direta, então o Yasushi entende tudo errado. Ele acha que ela quer saber o que ele gosta numa mulher. Ele tenta escapar do assunto, mas ela insiste tanto que ele acaba falando. Ele diz que curte saias bem curtas, roupas íntimas chamativas, terninhos colados e até umas meias, e ele entrega. A Nasa, é claro, acha que ele tá falando do Liam e já sai planejando usar tudo isso. Ela vai até o castelo toda produzida, saia curtíssima, terno colado, lingerie brilhando, o pacote completo. Mas o nosso prota não se abala. Pra ele, ela nem chega aos pés da Amagi. Ela tenta usar o seu charme antes de apresentar as armas, mas ele manda ela ir direto ao ponto. Ela mostra os produtos, mas ele recusa. Ele já comprou do exército. Frustrada, ela tenta apelar com tudo que tem, mas em vez de animar o Liam, ela só irrita. Ele lembra da sua ex-mulher da vida passada, que usava esse tipo de roupa, só que nunca pra ele, e aquilo dói. E não é prazer, é trauma. A cena o incomoda profundamente, mas apesar das armas dela serem ruins, a insistência é tanta que o Liam compra só pra ela ir embora. A Amagi confirma que tem grana, então o negócio é fechado. E a Nas fica tão feliz que acaba tropeçando no chão, revelando tudo que tem de uma vez antes de sair correndo do castelo. No caminho, ela liga pro seu colega e se gaba, dizendo que o Liam só comprou porque ficou babando no corpo dela. O Brian ouve e fica revoltado, achando que o chefe se vendeu só por um corpo. O Yasushi também escuta e fica ainda mais irritado, afinal foi ele quem compartilhou esse fetiche, e agora o Liam é quem tá aproveitando. Enquanto isso, o tal Liam que todo mundo vive falando tá lá, deitado no colo da Amagi, curtindo uma vida de rei.